Se você é daqueles que pegou o seu exame laboratorial e partiu checagem para ver se está dentro do valor de referência, cuidado! O valor de referência está longe de ser um valor de normalidade. Fica com a gente e saiba mais. Então, valor de referência de laboratório é uma coisa importante de saber porque é ponto de conflito no dia a dia do médico. É o paciente que é curioso, é um profissional que não entendeu bem o que aquele resultado significa. Então, vamos começar conceituando. Um valor de referência significa a média da população que frequenta um hospital e que frequenta um laboratório e dos valores mais comuns encontrados. Então, por exemplo, em um laboratório que atenda criança, bebê, adulto, homem, mulher, saudáveis e doentes, esse laboratório, todos esses exames entram dentro do sistema e faz-se uma média estatística de valores mínimos e máximos normalmente encontrados dentro da população que frequenta o laboratório. Mas isso não quer dizer que se o seu valor esteja dentro dessa padronagem, ele esteja normal. Então, aqui é preciso que ele seja interpretado e não apenas checado. Vamos pegar a glicose. Eu gosto muito de pegar insulina, glicose e hemoglobina glicada. A glicose varia de 60 a 99 e a concentração, 60 a 99 miligramas por decilitro de sangue. Então, qualquer matemático sabe que esse valor é muito grande de normalidade. De 60 para baixo é um limiar inferior, é um ponto de alerta para o médico. De 99 para cima também é um ponto de alerta para o médico. Então, é ideal a gente dividir em quartis uma interpretação de exame, para que você aproxime mais de uma realidade daquele paciente. Então, de 60 a 70 é um adequado, mas mais próximo de 60 já levanta a lebre que o paciente pode estar fazendo uma hipoglicemia. De 70 a 80, valores normais. De 80 a 90, já o médico já começa a ficar alerta, porque é uma glicemia de jejum. O paciente seguramente ficou mais de 8 horas de jejum e foi fazer o exame. E aí, se ela estiver muito alterada ou batendo na trave dos 90, já levanta a lebre para que a gente questione que talvez uma glicemia de estresse ou uma curva de glicose não venha tão normal assim. E o paciente que está entre os 90 para 99 é esse paciente que está na zona de alerta. O de 99, é muito comum a gente pegar um paciente que tenha 100 de glicose, 101, e ou ele é desvalorizado por alguns profissionais, ou ele checa, se auto-checa e fala, não, é só um pouquinho alterado, tá bom, mas é glicemia de jejum. Então, ela já está muito alterada, porque o paciente ficou mais tempo em jejum e ainda está permanecendo, batendo na trave da concentração guiada, que a partir daí a gente tem lesão arterial. Então, quem está acompanhando a gente já viu vários vídeos nossos preocupados. Nós estamos com o sistema de distribuição de combustível, que é o sistema cardiovascular. E o sistema arterial, ele não pode estar ocluído, ele não pode ser acometido por cascas de ferida, uma atrás da outra, que é um processo chamado aterosclerose. Então, isso preocupa a gente, porque se a glicose passar de 99 miligramas por decilitro, ela começa a queimar o vaso. E o vaso vai se defender fazendo essa casca de ferida tão conhecida como aterosclerose. Deposita plaqueta, deposita colesterol, deposita cálcio, como qualquer outra casca de ferida no sistema. Então, atente-se, porque dentro de um valor de referência, a gente precisa de interpretação. Outra coisa que eu queria chamar a atenção era da hemoglobina glicada. Ela você vai achar facilmente nos exames, chamada HbA1c. Mas o que é essa tal dessa hemoglobina glicada? É um parâmetro muito importante para a gente reconhecer se você está ou não dentro da faixa de risco. Por quê? Porque a hemoglobina, que é a principal proteína do corpo atrás da albumina, é o transporte público de oxigênio no sangue. O oxigênio só é transportado e distribuído se ele estiver ligado à hemoglobina e ela passa a se chamar oxihemoglobina. Se você tiver uma dificuldade no acoplamento do oxigênio com a hemoglobina, você vai ter déficit de distribuição de oxigênio para os tecidos. E quando isso acontece? Quando a gente tem uma quantidade de hemoglobina glicada maior na circulação.
Esse é o mal do mundo que a gente está passando por isso. Então, qual que é o valor de referência da hemoglobina glicada? Qual que é o valor que você quer da hemoglobina glicada? Se você souber o que ela significa, você vai entender que é o menor possível. Porque quando ela se glica, ela perde a função de acoplamento de oxigênio. Ela se carameliza. Então, toda vez que a gente tem uma proteína, um açúcar e tem calor, a gente carameliza a substância. Então, a proteína, a hemoglobina, a gente tem ela glicada, ligada à glicose, e com o calor do corpo, ela se glica. E quando ela glica, ela endurece, ela vira um caramelo. Só que ela precisa ser flexível, porque ela precisa de acoplar o oxigênio, transportá-lo até os vasos fininhos, que são os capilares, e entregar o oxigênio a essas células que estão, me dá oxigênio, pelo amor de Deus, para eu conseguir fazer as reações necessárias para te manter vivo. Só que esse oxigênio precisa chegar. E se a hemoglobina está glicada, ele não consegue acoplar na hemoglobina, então não consegue ser distribuído. Olha o tamanho da complicação. Fora isso, é que nesses capilares da periferia, onde o oxigênio tem que chegar, a hemácia, que ela é redondinha, todo mundo já viu uma foto de uma hemácia, célula vermelha do sangue, ela é redonda, mas ela redonda, ela não passa num capilar fininho, não. Ela tem que se achatar e passar em fila indiana, uma atrás da outra, porque o capilar é um capilar, é a espessura de um fio de cabelo. Então, ela se achata e passa para distribuir o oxigênio para os tecidos. Se ela está glicada, se ela está caramelizada, ela está dura, a hemácia não consegue ter essa propriedade de flexibilidade. Ela perde a capacidade mais importante dela, que é uma propriedade hemorreológica de se estreitar para passar em locais difíceis. Prejuízo do sistema que iria receber, ou do tecido que iria receber oxigênio, ele não vai conseguir mais. E o pior, a gente começa a ter clots, coágulos um atrás do outro, porque a hemácia não passa, empaca as outras que estão tentando passar. Então, a gente vai conseguindo construir um distúrbio local que vai, com o tempo, se estendendo, porque o sistema não está conseguindo distribuir oxigênio para todo mundo. Então, amor, fica de aviso que uma glicemia de jejum, normalmente ela é uma glicemia sem estresse, de repouso, o sistema está de repouso. Se ela estiver batendo na trave, passou de 85 até 99 por aí vai, ela já deve ser, é um sinalizador de que o seu metabolismo de carboidrato não está tão bom assim. Por isso que eu não gosto de pedir glicemia de jejum. Eu peço glicemia de estresse. Eu estresso o sistema para conseguir um resultado melhor e uma interpretação melhor do que está acontecendo com você. É como se eu fizesse um eletro no repouso. Se eu estou querendo realmente inferir se existe risco nesse sistema, eu não vou fazer um eletro de repouso. Eu vou pôr esse coração sob estresse, fazer um teste ergométrico ou algo mais que estresse esse coração para eu pegar um erro. Então, normalmente, a averiguação de risco em um sistema em repouso, a gente não tem grandes resultados se a gente estiver pensando em realmente promover e entregar mais para o nosso paciente. Então, fica a dica que o exame laboratorial ele não é checado, ele é interpretado e varia de pessoa para pessoa, de momento para momento da vida, de maior ou de menor exigência. Combinado? Fique com a gente, se gostou, dê um like, faça comentários, sugira temas. E é isso aí, a gente está aí para fornecer uma informação de melhor qualidade. Saiba mais!